Muito bem, então vamos lá à minha consulta. Até que é bom, ó. Assim eu leio daqui que é mais... Passo uma idade e dificulta um pouco. Ligar aqui, isso. Então, o paciente MV, masculino, 52 anos, ele me procurou em 2023. Eu atendo já a família dele e outras pessoas da família, e a queixa era uma precordialgia sem relação aos esforços e uma epicondilite, uma dor assim aqui no... Dor de cotovelo. Você vê que interessante, ele vem ao cardiologista, mas ele vai reclamando de tudo que ele pode, né? Porque está pagando, então vamos aproveitar e ver, vai que a dor de cotovelo não é só uma dor de cotovelo. Então, é um paciente que em 2016 teve um infarto de parede anterior, tinha 51 anos, foi atendido no Rio de Janeiro, ele viaja bastante. Em 2018, ele teve uma nova angina, fez um novo cateterismo que não tinha dado nenhuma alteração, segundo ele. Ele joga tênis, inclusive com campeonato, nega hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo. Ele bebe com moderação, não fazia exercício nesse momento. Ele já tinha ficado internado por esse infarto e também por angina. Ele tem antecedentes na família. Um antecedente, quando eu ponho duas cruzinhas assim, é porque tem muita gente com doença coronária, tá? Então, ele tem insuficiência coronariana na família, bastante gente. Não tinha ninguém na família com diabetes, tinha gente com colesterol alto e não tinha hipertenso, segundo ele. A angiotomo de coronária dele de setembro de 2022, ou seja, um ano antes da consulta, tinha um tronco de coronária com lesão discreta, tinha um stent no ósseo da descendente anterior, que estava pérvio, normal, uma lesão discreta no terço médio, uma lesão discreta no terço distal, uma circunflexa com lesão distal, um marginal fino com lesão severa e uma coronária direita com lesão discreta e o ventrículo esquerdo um pouco aumentado. A cintilografia miocárdica, que é um exame usado para ver se tem sofrimento, se tem isquemia ou se tem cicatriz ou como está a função ventricular, mostrava naquele momento uma fibrose, que é uma cicatriz, mas com uma área bem pequena de isquemia, um pequeno sofrimento na apical e septal do ventrículo esquerdo, com uma fração de ejeção de 37%, quando normal a gente tem de como 50%, 55%, mais ou menos, tá? Aí, em setembro, ele trouxe exames e veio com esse ecocardiograma, que tinha um pequeno aumento do ventrículo esquerdo. Esse número aqui mostra que o ventrículo esquerdo é discretamente aumentado. A fração de ejeção, como eu falei, que o normal é 50, 55, está reduzida, então tem uma disfunção do ventrículo esquerdo. Uma alteração de contratilidade segmentar, então é cicatriz do infarto dele, a cinesia média apical e septal, uma disfunção diastólica leve, uma insuficiência mitral discreta, que faz parte do pacote do eco de uma pessoa que tem isso. O Doppler de carótida tinha lesões menor que 50% na carótida interna direita. Nesse momento, um peso de 81 quilos e 950 gramas, uma altura de 1,81 m, a pressão arterial 12/8. E ele fazia uso de bisoprolol, que é beta-bloqueador, clopidogrel, que é antiagregante plaquetário, atorvastatina, que acho que vocês conhecem bem, ezetimiba, trimetazidina para angina. E ele veio com esse colesterol de 138, com HDL de 78, um LDL de 74, um VLDL de 16, um triglicérides de 79. Aí eu indiquei nessa consulta utilizar o evolocumab, que é o anticorpo monoclonal. Peraí. Ficou louco aqui. Agora você arrumou aí, né? Para o colesterol, evolocumab, a empagliflozina que é ISGLT2 e o bisoprolol, que é o beta-bloqueador, eu aumentei a dose. Aí ele não usou o evolocumab, não quis, é caro para ele, não fez exercício nenhum, mantinha a dor no peito, veio com esses exames aí, creatinina 1,04, glicose 99, o LDL dele, que estava 74, ficou 60,
triglicérides 145, glicada de 5,3. E o eco, nessa ocasião, mostrava uma fração de ejeção um pouquinho melhor, mas também com alteração da segmentar e também com alteração da diástole. A fração de ejeção, que era 37, ficou 49, e uma disfunção diastólica que não tinha sido descrita no exame anterior. Fez um teste ergométrico que ele tem uma ótima capacidade, com 10 minutos de esforço e sem alteração isquêmica e sem arritmia. O eletrocardiograma tinha a mesma fibrose na parede anterior, a cintilografia, de novo, a mesma fibrose na parede anterior. E, nesse momento, eu encaminhei ele para a Valéria, pedi para ele lá no consultório, e falei para ele que, se ele não conseguisse atingir um LDL menor, porque ele não, eu sei que ele não vai atingir, mas ele foi resistente à evolução da medicação. Então eu falei, então tá bom, então você vai lá, vamos ver se você consegue fazer um tempo de uma correção dos seus fatores de risco para ver. Eu já sabia que não ia dar certo, mas ele não queria tomar, e aí a gente tem que ter alguma saída para ele se autoconvencer de que não tem muito jeito isso. E aí eu mandei para a Valéria. Tua vez. Bom, e aí na consulta comigo, né, como foi aí esse paciente? Eu trouxe aqui algumas questões aí do prontuário, né, só para vocês entenderem como que a gente conduziu e como que era o caso desse paciente, tá? Então, quando a gente olhou para os hábitos alimentares, ele geralmente faz 3 refeições por dia, sempre acompanhado pela esposa, pelos amigos no trabalho. Ele é um paciente economista, então ele vive muito aquela questão do trabalho, ele é uma questão um pouco até de estresse ali dentro do trabalho. Quando ele se alimenta em casa, ele alimenta sempre à mesa, e quando ele come fora de casa, é sempre no restaurante da empresa. Então, lá tem ele entrega, ele descreve o que ele quer nesse restaurante da empresa e as pessoas fazem para ele, tá? Ele come assistindo televisão quando está em casa. Quem prepara as refeições dele é a esposa, e quem faz compra é a esposa. Então, eu trago aqui uma observação importante, porque daí é importante que essa esposa, por exemplo, esteja presente na consulta de entrega do cardápio, onde a gente vai discutir esse plano alimentar, porque, pelo que eu entendi, é realmente ela que faz tudo, ele não sabe absolutamente nada, nem as marcas que consome dentro de casa, né? Então, eu trago essa observação bastante importante. Não bebe água, né? É um paciente que bebe aí menos de 0,5 litros de água por dia, então uma coisa bem de observação. Não faz adição de sal, né? Adiciona na comida, também não usa tempero pronto. Ele tem uma consciência bem interessante por conta desse infarto, então ele tem um pouco do medo ali do que ele passou há alguns anos atrás. Ele consome bebida alcoólica, e ele consome todo final de semana, e ele consome vinho e cerveja. Quando ele consome vinho, ele consome 1 garrafa por final de semana, e cerveja em torno de 5 latas. E aí, isso eu estou falando de sexta, sábado e domingo, que é a distribuição que ele faz. No final de semana, a sua alimentação é diferente da semana, ele considera uma alimentação mais calórica. E por que essa refeição mais calórica, né? Ele falou que consome mais churrasco, mais fast food, massas, e aí envolve pizza, macarrão, e ele nega ter alergia ou qualquer intolerância alimentar. E aí vem uma questão muito importante que a gente discutiu, que foi o sono. Ele dorme 5 horas por noite, né? Então ele relata acordar descansado, mas a gente teve essa discussão muito importante. Essa pequena, né, quantidade aí de sono pode ser prejudicial, pensando num paciente que já teve um infarto bem significativo. Ele passa a maior parte do tempo sentado, e ele não pratica exercício físico, tá? E o seu intestino funciona normalmente. Aqui eu trouxe um recordatório dele, vocês podem observar que não é um paciente que come mal, mas é um paciente que não tem muita presença de fruta, legumes e verdura. Então ele acorda aí, aqui foi mais ou menos o que ele faz, geralmente ele acorda esse horário, aí ele come 2 fatias de pão integral com creme de queijo Minas e toma um iogurte. Aí 1h10, 2 pedaços de carne grelhada, aqui carne vermelha, arroz integral, feijão, batata doce, melão e manga.
Aí, às 21h, filé de frango, arroz integral ou macarrão e salada verde. Quando não, é depois das 10 da noite também que ele tem esse jantar, tá? Então, a gente conversou também um pouco sobre essa questão. E falou que dorme tarde e relata esse sono bem ruim. E aí eu acho que agora é o nosso momento aqui de discussão do nosso caso clínico com esse paciente. Para mim, esse caso ele é um caso recente, né? Então eu vou relatar para vocês o que eu tenho feito com ele. Tive 2 consultas com ele já e o que a gente está fazendo aí na conversa. Acho que você pode... Botar isso, boa. Muito bem, então, não sei se alguém está disposto aqui a levantar a mão, mas a gente quer... É uma discussão de caso clínico. Eu sou da regional da Socesp lá da BCDM, assim como a Valéria, e a gente faz isso só uns 25 anos. Então, a Ana também está aqui agora, começou a participar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre diagnóstico desse doente? 1, 2, 3. Larissa, fica atenta. E é um doente com doença... Ele faz isso lá na regional, ele anda e ele fala, você, já sei, você quer responder, responde aqui. Tá bom, antes de falar do diagnóstico, vamos ver, então, se vocês consideram... Quem aqui considera ele de um risco cardiovascular baixo? Pode levantar a mão. Risco cardiovascular intermediário, risco cardiovascular alto e risco cardiovascular muito alto. A maioria, então, considera ele de risco cardiovascular alto. Então, passo próximo. Você está com... Veja só, é um paciente que, de diagnóstico, ele tem doença coronária, ele já teve evento coronário, ele tem angina, ele teve evento e continua tendo dor no peito, então ele tem uma disfunção ventricular com cardiopatia isquêmica como sequela destes eventos, e, apesar disso, ele não tem sintomas de insuficiência cardíaca, tanto que ele fez um bom teste ergométrico, ele joga tênis. Todo paciente que teve evento cardiovascular já é classificado como de muito alto risco. A gente não precisa usar nenhuma tabela de estratificação de risco. Quando o paciente vem ao nosso consultório, a gente que tem mais experiência, às vezes, prescinde de ficar usando calculadora de risco, o que é um erro, porque o ideal é usar. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nossa, ele é novinho, não tem nada. Quando você põe na calculadora de risco, já sai de risco intermediário. Então, precisa tomar um cuidado. Mas esse não precisa de calculadora de risco. Todo doente chegar para vocês e que tiver, já no passado, um evento cardiovascular é de muito alto risco. E isso envolve as metas do que a gente vai propor para ele, de pressão arterial, de glicemia, de LDL, peso e exercício. E é isso que a gente vai discutir agora. E aí a gente baseia muito no Life Essential Weight, né, que é da American Heart Association. E a gente traz esses pontos importantes, então é óbvio que esse paciente precisa de uma prescrição de dieta muito bem feita ali, e isso é discutido ali junto ao paciente. Então, como que eu faço? Eu faço todo o cálculo e vou discutindo ponto a ponto com o paciente, porque a mudança é dele, então ele precisa entender. E aí, essa chamada para a esposa, né, durante essa consulta é muito importante, porque ela que cozinha, ela que determina, ela que marca, inclusive, o personal dele, né? Então, assim, a conversa, de fato, era com ela. E onde que eu comecei essa história com ele? Falando de sono. É a primeira coisa, porque se a gente tem um paciente que dorme 5 horas por noite e é um paciente que dorme e dorme mal, a gente precisa corrigir isso. Eu vou fazer essa correção? Não, mas eu vou conscientizar ele. Como? Por que será que isso acontece? Vamos tentar pensar? Ele falou, poxa, Valéria, acho que é porque eu fico muito agitado à noite, fico pensando em muitas coisas relacionadas ao meu trabalho. E aí eu falei para ele, você aceita eu encaminhar você para um psicólogo? Porque, às vezes, o homem ele é mais resistente e a gente tem que ter essa abertura ali, né, para conversar. Eu tenho sempre uma cartela de indicações de homens e mulheres, né? Então, olha, eu tenho um psicólogo homem para indicar para você. Inclusive, o que eu indico, ele é casado com uma cardiologista, então ele se especializou muito em doença cardiovascular, então entende muito das questões. E aí eu falei, gostaria de encaminhar você, porque a gente precisa fazer essa correção de sono e a gente precisa também trabalhar uma questão do higiene do sono. E aí eu até trouxe um material para vocês, que gentilmente, né,
foi feito pela minha assistente, que é a Giovana, ali todo um material lúdico para poder trabalhar essa higiene do sono. Então, essa questão do sono foi uma coisa que foi a primeira abordagem ali com ele, porque não adianta, eu vou prescrever a dieta mais linda do mundo para ele, se ele não dormir, que isso vai adiantar absolutamente nada. Nessa interação, o cardiologista, nutricionista, depois o psicólogo, acho que todo mundo tem que falar a mesma coisa, né? Então, esses parâmetros, existe um site chamado Higiene do Sono, que tem todos os parâmetros estudados lá, que facilita muito para o próprio paciente entrar. Mas, de uma forma geral, 6 a 8 horas de sono é o que se preconiza, até 9 horas. Não menos e nem mais, né? O hipersono também não é adequado e aumenta, é um fator de risco para doença cardiovascular. Além disso, tem que ser abordado no sono sempre, pelo menos na cardiologia, é a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, nunca pergunte para o próprio paciente se ronca, pergunte para alguém que dorme com ele ou que já viu ele dormir, porque ele fala, para mim está ótimo, não sei. Então, se a pessoa ronca, já está indicado, neste cenário de alto risco, você fazer uma polissonografia, não para diagnosticar, porque já está diagnosticado, mas para quantificar e propor o tratamento, se ele vai precisar ou não do CPAP, ou se ele vai ter que ir no otorrino, do dentista, arrumar um aparelho para poder respirar melhor, porque isto sim aumenta em 4 vezes os eventos cardiovasculares, infarto e AVC. Então, sono sim. Primeiro que quem não dorme engorda. Se você quiser, você pode até explicar por quê. Sim. Mas, além disso, também morre. Exatamente. E aí, colocar isso muito esclarecido, então ele ficou muito claro, então a gente começou a consulta nesse pilar sono, que a gente considera muito importante, e é uma coisa, né, da literatura mesmo, que está aí e mostram os dados. E aí, aumentar aquilo que a gente está falando, acho que desde as 10 horas da manhã, né? Fruta, legumes e verdura. Gente, falar, né, simplesmente, vamos comer mais fruta, legumes e verdura. O paciente, vocês viram que não é um paciente que tem hábitos muito ruins, mas se você olha para fruta, legumes e verdura, praticamente não existe ali no cardápio dele. Então, é mostrar a facilidade, aonde dá para encaixar isso dentro da refeição, como que ele vai fazer para levar isso para o trabalho, como que a gente vai entrar nesses acordos. Então, isso foi acordado com ele para cada refeição. Então, acordei ali no café da manhã, então o que você acha da gente facilitar bater um leite com fruta e incluir aveia? Porque daí a gente já vai para um pilar que aumenta a ingestão de fibra também por conta da aveia e aumenta vitaminas e minerais ali com a fruta. E aí foi fazendo toda essa distribuição com ele, e com ele muito consciente disso, porque isso é o mais importante. Ele precisa entender que não é um cardápio que vai sair da gaveta ali, é uma coisa personalizada para ele, que a gente vai montando isso passo a passo. Então, isso foi muito bem orientado, essa questão para ele, tá? E a redução do consumo de carne vermelha, né? Então, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, 400 gramas de carne vermelha aí por semana. Então, ele é uma pessoa que gosta do churrasco no final de semana. Então, vamos dar preferência durante a semana para as carnes mais magras. Então, com frango, por exemplo, eu gosto de trabalhar sempre com frango orgânico, sempre que o paciente pode. E eu sempre tenho indicações de lugares de custo-benefício, porque a gente sabe que não é para todo paciente que a gente consegue fazer isso. Mas quando o paciente, você vê que tem condição e que ele adere a isso, eu busco até lugares que são mais em conta ali para poder estar indicando para o paciente, para facilitar a vida dele, né? E eu falo que o nutricionista, ele tem que ser um facilitador na vida do paciente, né? Não é ficar mandando, né, o paciente consumir a castanha do alto da montanha, que muitas vezes ele não vai nem encontrar. É você olhar para aquela realidade daquele paciente e fazer aquela prescrição que, de fato, vai ser feita, né? Que vai ser por muito tempo, né? Pela mudança de estilo de vida que ele precisa fazer. E aí o outro pilar é exercício físico, né? Porque ele era tenista, era um paciente que teve as dores ali durante o jogo de tênis dele, né? Quando ele morava no Rio de Janeiro. E aí ele está com medo de voltar. E aí o Rogério, eu gosto porque ele é super atleta, né? Ele
corre, pratica exercício. Então, ele incentiva isso muito ao paciente. Então, o paciente ele já vem com esse incentivo quando ele chega no consultório. O doutor me falou que corre tantos quilômetros de final de semana, tudo. E aí eu falei para ele, olha, antes da gente ir para o tênis, voltar talvez, que é o seu grande amor aí, que tal a gente começar por uma musculação, né? Vamos buscar um personal, você tem, né? Por que eu estou trazendo isso, gente? É porque esse paciente é um paciente que tem mais condição e que a gente consegue fazer isso. Mas se é outro cenário, a gente também consegue criar o cenário ali para o paciente, tá? Então, esse caso é um paciente que tem uma academia no prédio dele. Então, eu falei para ele, mas eu não tenho horário para sair do trabalho. Aí eu falei, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu e o Rogério, a gente já está contando para você que se você continuar nessa via aqui, o final dela existe um reinfarto. Só que aí é uma escolha. Eu estou dizendo para você, não vai por aí. A gente precisa ir por aqui. Então, vamos por aqui, vamos incluir exercício físico de força, pelo menos 2 vezes na semana, na sua rotina, porque a adequação do peso dele é uma adequação de peso básico que precisa ser feito. Mas a questão do exercício de força é por conta da idade mesmo, né? Que a gente sabe, depois dos 40 anos, a gente tem muita perda de massa muscular. Então, eu falo para ele, daqui 10 anos, você quer abaixar para pegar um papel no chão, né? O que você espera daqui 10 anos? Então, a gente traz, não na bronca, mas muito na consciência e na escolha, né? Você escolhe, quer ir por aqui ou quer por... Se você for por aqui, eu já estou te falando o que vai acontecer. Até acho que depois você pode contar aquela história no final que você contou para ele, da escolha. Você fez uma história lúdica ali, depois eu te lembro que foi interessante. E aí eu acho que o Rogério quer abordar um pouquinho desse estudo, né? Volta só um. Na verdade, esse Life Essentials, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Então, ele tem metas para ser atingidas. Por que tem essas metas? Porque os estudos já demonstraram que, atingindo tais metas, ele tem o menor risco possível. Ninguém cura ninguém. Ninguém sara ninguém. Nenhuma dessas doenças é curável. Aliás, nenhuma doença o que cura? Pneumonia, gripe, o resto não cura nada. Então, a maior parte das doenças que atingem o ser humano são doenças crônico-degenerativas e doenças crônicas que a pessoa vai ter o resto da sua vida. Então, o máximo que ela pode fazer é ter um bom controle. E o que esse controle vai fazer? Porque você não consegue nem evitar as doenças. Pressão, diabetes, colesterol, são doenças todas que têm uma parte genética, como todas elas, né? Uma parte genética, a idade da pessoa e depois a conexão dessa pessoa com o meio ambiente. Ao longo de uma vida, ele vai desenvolver o que ele tem que desenvolver, o que ele nasceu para desenvolver. O que muda é quanto ele vai desenvolver, que dia que ele vai desenvolver e quais os eventos que ele vai ter, as consequências que ele vai ter. Então, a proposta de atingimento de metas é só explicar. Você tem uma doença crônica, você vai ter que tratar disso o resto da sua vida, do peso, do exercício, do cigarro, da bebida, da pressão, do diabetes, do colesterol, do triglicérides, da sua massa muscular, tudo isso, quando você fala, o cara fica desesperado, fala, poxa vida, essa é uma lição de casa que ele não tem capacidade de fazer. Mas, aos poucos, a gente consegue. Algumas vão precisar de medicação, então vocês vejam lá, ele tem um LDL de 74 depois de 60. Todos vocês sabem que a dieta tem uma relação com o LDL colesterol de 15%, 20%, não passa disso, quando muito, se fizer muitíssimo bem feito. Então, ele não tem capacidade de jogar o LDL dele para baixo de 50, que ele já está super bem medicado, né? Então, ele precisa de mais medicação. Eu tentei falar isso para ele, ele não aceitou na primeira vez. Aí eu mandei para ela e vamos ver se nas próximas ele aceita. Então, LDL abaixo de 50, uma pressão arterial por volta de 12/8, até no máximo, na média, 13/8, no máximo, em média. Então, quando a gente fala em número de pressão, a gente tem que ver que método está usando. Você está vendo média por mapa, média por pressão de consultório. Glicose, sempre uma glicose mais normal possível, né? Uma glicada normal, idealmente, para um paciente desse, você ficar com uma glicada de 5,6 para baixo. Mas, se também não for possível, evitar pelo menos que fique acima de 6,5, que é em níveis de diabetes, tá? E atividade física. Eu falei dessas 3 metas, claro, não fumar,
evitar o álcool o máximo possível, que isso é um negócio interessante, lembrando do... Como ele chama o outro paciente? Da Cláudia e do Paulo. Paulo. Esse é um outro paciente meu que eu mandei para a Valéria e que a vida dele é vinho. Ele pode até largar da mulher, não quer ver os filhos, mas vinho ele não larga. Ele tem com ela um happy hour de sexta-feira para as melhores garrafas de vinho. E aí o Rogério me manda, ele precisa reduzir o triglicérides. Ele tinha uns 500, sei lá, 400, muito, né? Você reduz o triglicérides dele. E eu pensei, vixe. Bom, eu sei que ela devagarzinho, não sei de que jeito, mas ela convenceu ele a chegar num bom termo. Ele não largou do vinho, mas ele diminuiu os outros carboidratos, ele fez mais exercício e ele está com o triglicérides controladíssimo. Né? Ele está de alta já, inclusive. Isso não existe. Então... Eu digo assim, contínua, porque eu vejo o paciente, gente, deixa eu explicar, toda semana ou quinzenalmente por um determinado tempo, às vezes por 6 meses. Isso é uma conduta de dentro da minha clínica, a gente trabalha dessa forma, né? Quem trabalhou comigo sabe que a gente assiste muito de perto o paciente, porque ele está de alta desse período, né? Só para você, senão ele vai me dar bronca. Né? Porque acabei de falar que doença crônica não tem cura, né? Então fica em tratamento, mas aí muito mais espaçado agora, porque ele já atingiu. E aí eu estou falando do estudo para falar por fim da atividade física, que também tem meta. Atividade física não é assim, você vai lá e faz, está feito. Hoje todo mundo joga beach tênis, né? Hoje a fama é beach tênis. Eu jogo beach tênis no fim de semana, eu sou super ativo. Então, preciso explicar. O que exercício ele pode ser usado igual medicação. Então, tem exercício para ganho de massa muscular. Se você fizer esse exercício somente para ganho de massa muscular, você vai ter uma redução pequena do risco cardiovascular ou pode não ter outros benefícios. Se você fizer só corrida, você até perde massa muscular nas pernas, mas o teu cardiovascular vai muito bem. Mas depois você também, que nem ela falou, você não pega um papel no chão, mais para frente. Então, aqui tem um equilíbrio. Eu estava mexendo no celular, eu não estava vendo mensagem. É sobre esse artigo aí, eu vou dar os números para vocês. Os exercícios resistidos, ele reduz 15% a mortalidade por todas as causas e 17% do risco cardiovascular. Se você fizer os dois juntos, exercício resistido e treino aeróbico, você vai de 40% a 46% de redução de mortalidade por todas as causas de risco cardiovascular. 40% a 46%. Se quiser arredondar para 50%, melhor ainda. Olha o número. Agora me fala que estatina reduz isso. Sabem quem chega perto de reduzir isso? Por incrível que pareça, espiritualidade. Os estudos de espiritualidade, que a Carla está falando bastante aqui no Congresso, eles reduzem quase esse tanto aí. Estatina nunca reduziu tanto assim, 30%, 40%, mas aqui é uma redução muito grande. Esse é um artigo publicado agora no Circulation, gente, é novo, é deste ano agora. Então, a ideia é fazer exercício misturado, resistido e aeróbico, pelo menos 60 minutos por semana de cada um deles, que dá mais ou menos umas 120 horas no total. É muito mesmo, se você for ver na prática, isso daí é para exercício leve a moderado. O que é exercício intenso? Intenso é correr 10 quilômetros, intenso é fazer exercício resistido acima da carga máxima. E exercício leve é passear com o cachorro, é andar no shopping. E exercício moderado é aquele exercício que a pessoa tem um leve cansaço, mas não exaustão, durante todo o período do exercício que ele faz. E tanto faz qual é o exercício. Tá? Então, se a prescrição ideal hoje de exercício para ter a melhor redução de risco cardiovascular é meio a meio de resistido e aeróbico, em torno de 120 minutos por semana. Uma novidade também, um novo artigo do ano passado, se eu não me engano, até te contei isso, ele mostrou que você pode fazer tudo concentrado, por exemplo, no fim de semana. 120 minutos, 150 minutos de exercício, sábado e domingo, em 2 dias. Vale tanto quanto dividir isso durante a semana. Então, se o doente... porque o doente que não quer fazer as coisas, ele faz o que ele fez com a Valéria. Eu não posso, eu não tenho tempo. Ele sempre tem um problema a mais. Aí você vai tendo estudos que vão te
embasando para você poder orientar. Não aumenta nem o risco muscular e não diminui o efeito do risco cardiovascular. Tá? Tem mais alguma coisa, Valéria? Na verdade, aqui é o que eu já disse, né? Então, em relação à nutrição que foi feito, né? Então, ele voltou com 10 dias, ele ainda não começou o personal, mas eu reorientei ele novamente, mas porque ele está em viagem, ele está no interior do Nordeste. E aí foi interessante na visita que ele retornou pós-cardápio, que aí ele falou: ai, eu tô com vergonha, porque eu me comprometi em tudo, eu não fiz quase nada. E aí eu falei para ele: calma. Vamos entender o que está acontecendo, onde que você está. Está tudo do mesmo jeito? Está tudo igual? Não, não está. Então, está vendo? Em 10 dias a gente teve algumas melhoras. Vamos entender como que está isso? Falei para ele, na semana que vem, já com 7 dias eu quero te ver. Mas aí eu quero te ver aqui no consultório. Você consegue vir? Consigo. Porque a gente fez uma consulta online porque ele estava no Nordeste. E é isso. É uma construção. Né? Eu tenho certeza, assim como o outro paciente que a gente contou, né, quando chegou com triglicérides super alto, é tudo um acordo, mas é aquele acordo leve, né? Então vamos entender qual caminho que você quer seguir, né? Eu falei, eu ri da brincadeira que você fez com ele, que você falou é uma escolha que se deu daquela pessoa que se atirou, que ele resolveu não enfrentar a mulher. Como que era essa história? Esse é aquele não sei se é DJ, MC, né? que no Rio de Janeiro estava com a amante, aí ele chegou, o cara, ele foi para de trás da cortina, ele não quis enfrentar o homem, ele tinha que fazer uma escolha, ou ele enfrentava o marido da mulher, ou ele pulava, tentava pular para o outro lugar lá, e ele pulou, caiu e morreu. Vocês lembram disso, né? Então, as decisões, às vezes você precisa tomar uma decisão e enfrentar o teu problema. E o Rogério trouxe esse exemplo para ele. Você escolhe, né? Você pode enfrentar aqui ou ter um reinfarto. E o reinfarto talvez seja pular do prédio, né? E aí ele achou interessante. Ai, o doutor me contou uma história. Ele já contou para você? Eu, não, que história é essa? Aí eu até falei, poxa, Rogério, gostei dessa analogia ali, mas de forma leve, né? Dizendo para ele, a escolha é sua. Nós estamos aqui como ferramentas e que você pode utilizar essas ferramentas e a gente está pronto para te servir, para te ajudar, para conduzir o caso com você. Mas a escolha de mudar tem que ser dele, né? Então, tudo tem que ser muito leve para que a gente tenha excelentes resultados aí, sempre respaldado, né, na prescrição com muita ciência. Esse aqui é o material que a gente utilizou, né, de higiene do sono, aí bem lúdico para trazer para ele, né, o ponto a ponto do quanto era importante a melhora aí para o sono dele, né? E era isso que a gente tinha para trazer, né, Rogério? Esse caso, ele é só mais um caso comum em consultório de clínica privada, talvez não comum nas universidades e tal, mas na clínica privada isso é praticamente todos os dias, é tudo a mesma coisa, não muda muito. O que a gente precisa entender é que tem que tratar baseado em ciência. Então, nós temos já hoje metas bem estabelecidas para vários parâmetros e eu faço um papel e escrevo as metas que ele tem que atingir. Falo, você põe isso na geladeira, que é isso que nós vamos, aos poucos, nós vamos tentar atingir de qualquer forma. O remédio é a parte mais fácil da história. É muito fácil prescrever remédio, né? E é muito fácil tomar remédio. Pode ser caro, mas é fácil. Agora, mudar o estilo de vida é que é muito difícil. E aí vem o quanto a gente fica fazendo esse ping-pong, eu mando para ela manda de volta, eu mando para ela manda de volta. E isso, sim, o paciente ele tem que saber que ele está sendo cuidado, isso é um ponto. O outro, eu acho que é o próprio exemplo do profissional. Ela falou que eu faço exercício, faço o mesmo e faço por mim, eu não faço pelos pacientes de jeito nenhum. Mas isso, num primeiro momento, às vezes até acoa o paciente. Fala, puxa, eu vou naquele médico, ele faz exercício, ele vai me cobrar, eu não faço, eu não volto mais lá. Depois que ele entende que não é nada disso, que eu não faço por ele, eu faço por mim mesmo, simplesmente porque eu acredito piamente naquilo que eu falo. Eu acredito, eu acho que funciona mesmo, não sou só eu, a ciência. Então, quando o profissional se engaja naquilo, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar no hospital que o cardiologista
saía e eu entrava na mesma sala. A sala estava cheirando a cigarro, mas muito forte. Ele fumava durante a consulta e ele pitava na gaveta, e era uma gaveta de madeira, então fica a cinza com cheiro e assim, a moça até vinha, limpava, porque eu não aguentava entrar lá naquela sala, mas o primeiro paciente que entrava já começava: doutor, o senhor fuma? Eu nunca fumei na minha vida, né? Então, tinha que ficar explicando. Você veja que o doente, ele percebe, né, o médico que fuma, o médico obeso, o médico que é sedentário, é fácil perceber isso. Tem um cardiologista que é muito bom, inclusive, na mesma rua que a minha, mas ele gosta de cerveja, ele gosta de uísque e tal, e eu quase não bebo nada. E aí, às vezes, o paciente passa comigo, ou passa com ele, porque é bem perto um do outro, fala: mas o doutor lá falou que eu podia beber um pouco, e você está falando que eu não posso beber nada. Vai vendo, né? Eu acho, como eu não bebo, que ele não devia beber, e o outro, como bebe, acha que ele pode beber. Então, por isso que precisa ter essas metas, né, de tanto de álcool ao dia no máximo, dependendo de como estão os exames da pessoa, se está com triglicéridos elevados, você não tem meta para quem está doente. Quem está doente não pode ter uma meta. Você tem que ajudar e reduzir. Então, essa parceria fica muito bom, muito fácil tratar dos pacientes, muito mais fácil tratar dos pacientes. E é legal, porque o que eu gosto muito, né, dessa nossa parceria, inclusive, é porque eu falo que antes do Rogério ser cardiologista, ele é um bom clínico. Né? Então, ele olha para o paciente como um todo. Né? Então, se o paciente chega lá com dor, às vezes ele fala: eu vou tratar essa dor aqui, mesmo não sendo a dor no peito, né? Sendo uma dor em outro lugar. Por quê? Porque ele é um bom clínico. Então, isso também é importante, né? A escolha da parceria que vocês vão fazer, né, ali diante. Eu acho que isso é muito bacana, né? Que a gente troca essa figura. Assim, nós temos que ter, eu tenho que ter várias nutricionistas, porque ele pode não gostar da Valéria, gostar da Ana, gostar da Andressa, e pode não, e ela também, ela pode chegar e falar: imagina, você me dá outro cardiologista, que esse daí quase quebrou minha cara lá. Né? Tem que ter. As pessoas são diferentes, tem uma diversidade de personalidades, e óbvio que cada sapato tem o seu pé. Isso existe mesmo, sem dúvida nenhuma, tá? Então, ninguém precisa se sentir mal porque o paciente trocou de profissional, né? Faz mal nenhum, isso é normal. A gente tem isso muito leve, né? E assim, é tudo com muito carinho ali com o paciente, muita empatia e sempre com muita ciência, né? Que é o que traz o sucesso do trabalho que a gente faz. A ciência traz a segurança do profissional e falar o que está escrito. Você, sabendo o que está fazendo, você se sente seguro naquilo que você está fazendo. Se ele não quiser ir tomar ômega 3 porque ele quis, se ele quiser fazer o que... cúrcuma, ele faz o que ele quiser, mas ciência é uma coisa, o que ele quer fazer é outra coisa. Exato. Gente, acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Muito bom. Obrigada.